Bom, lá todos, bom gente vir aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos ler João capítulo 7 do verso 1, que tem um texto assim interessante aqui que eu queria e gostaria de abordar com vocês. Por que Jesus temeu a morte e mesmo assim disse a seus discípulos que não a temesse? Engraçado que num certo texto ele diz que eles estavam com medo da morte e em outro texto ele diz que enfrentaria a morte porque ele é a ressurreição e a vida. Ora, parece meio que contraditório. E João nos informa de que Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Contudo, Jesus disse a seus discípulos: Amigos meus, não temais o que matam o corpo. Então, poxa, como é que se explica essa agora? Jesus realmente estava com medo da morte ou não? Se ele é o dom da vida e o dom da morte, então, para que ele está com medo da morte? Então, dizendo para os discípulos que não saiu da Galileia e não pode levar ele também para a Judéia, porque senão alguém queria matá-lo ele. Então, fica comigo até o final que eu vou explicar uma, uma parafrase aqui muito interessante para você entender exatamente o que ele está querendo dizer nesse texto aqui. Então, Jesus não estava com medo da morte, ele simplesmente evitava morrer antes da hora, antes do seu tempo certo. Jesus dizia que ainda é chegado a minha hora, ainda não é chegado a minha hora. Ora, se não é chegada a hora dele, então para que ele vai no lugar ao qual as pessoas querem matá-lo? Hum? Então, na verdade, ele não vai lá porque senão ele deixa de fazer o propósito de Deus e acaba então se, vamos dizer, se suicidando, tá? Com a questão do não propósito de Deus. Então, se ele sabe que alguém quer matar ele lá, então ele não deseja ir naquele lugar lá, entendeu? Mas quando chegou a hora da sua morte, ele enfrentou a morte brava e corajosamente. Então você vê que do ponto de perspectiva do texto, nós temos que entender o texto com o seu contexto. Não podemos isolar simplesmente o texto dizendo que Jesus falava que ele não queria andar fora da cidade da Galiléia porque o pessoal queria matá-lo. Aí no outro texto você pega o paralelo e diz assim: não, Jesus disse que ele é a vida e ele é a morte. Então como é que fica isso agora? Então tem muita gente que faz esse tipo de coisa. O texto que está dizendo que Jesus enfrentou a morte porque ele era o dono da vida e da morte está em outro livro, que é o livro de Lucas. Nós estamos fazendo referência ao livro de o Evangelho de São João, capítulo 7 do verso de número 1. Se eu estou falando do Evangelho de São João, eu tenho que encontrar alguma parafrase contrária ao texto no Evangelho de São João. Eu não posso ir para um outro livro com outra ideia, com outro contexto e querer anexar exatamente contrariamente a esse texto que está falando aqui. Então Jesus sabia desde o princípio que ele viera para morrer e nunca hesitou em seu resoluto propósito de dar a sua vida em resgate de muitos. Entretanto, para realizar isso, tal como Deus ordenara e os profetas haviam predito, Jesus tinha que se de precaver de atentados contra a sua vida antes do tempo e antes da forma determinada, que é o que? O propósito da vida dele. Então Jesus simplesmente não poderia morrer, ele tinha que ser julgado, tinha que ser humilhado, tinha que ser entregue pelos romanos nas mãos dos judeus ao qual os traíra, aí sim ele ser sentenciado à morte, à crucificação e depois sim a sua ressurreição. Isso você vai ver no livro nos quatro evangelhos, mas você vai ver isso no final do livro. Aqui nós estamos no início do livro, no capítulo de número 7. Tem muita coisa para rolar pela frente. Então, o que, é que acontece aqui? Nós não podemos pegar um texto de um determinado livro, pegar outro contexto de outro livro e tentar confrontar ele exatamente nessas palavras. Não tem como. Não tem. Tá? Então,
É, Entretanto, para realizar isso, tal como Deus ordenara os seus profetas haviam predito, Jesus tinha que precaver de atentados contra a sua vida antes do tempo e da forma determinada. Como, por exemplo, ele teria de ser crucificado, não apedrejado, e como os judeus procuravam fazer em uma certa ocasião. Então, na verdade, Jesus não temeu a morte, muito pelo contrário, ele entrou vamos dizer assim, usar uma expressão aqui, de cara na morte, porque ele é a própria vida, e não se manifestou em relação à questão da, 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 da omissão e o medo de não querer ser morto, ser entregue na mão dele, entendeu? Então você não pode pegar um texto dentro do outro contexto, de uma outra fala, e tentar confrontar isso aí, tá bom? Isso é um estudo de apologética, que você tem que entender que texto ele tem que ser falado com contexto e antitexto também, tá bom? A gente não adianta pegar um texto do capítulo de número 7 e ler o verso de número 25. Não, primeiro preciso ler o verso de número 1 até o verso de número 24 para me entender o verso de número 25. Tem pessoas que adoram fazer isso aí, pegar uma frase no texto e dizer alguma coisa, mas sem ler o seu contexto e sem saber realmente o que está falando o contexto da frase ali. Então se precisa se ter muito cuidado com esse tipo de afirmação, com esse tipo de argumento e principalmente ter muita maestria do que você está falando e está ouvindo também. Tenha muito cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Sou o professor André Marcelino. Muito obrigado pela sua atenção. Você adora no canal Escavando as Escrituras. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, por gentileza, coloque aqui nos comentários que eu teria o imenso prazer de responder para você. Tá bom? Te agradeço por você ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.